Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes e nós estamos começando agora mais um programa O que a Bíblia Diz. E o tema que nós vamos tratar hoje é sobre a mente de Deus dentro da nossa temporada sobre fé. Eu queria ler um texto com você que está lá em Isaías, capítulo 55, no verso 8, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Irmãos, esse texto do livro de profeta Isaías é maravilhoso. É maravilhoso porque nos leva a refletir sobre a complexidade e a magnitude da mente de Deus. Isaías, ele está profetizando para um povo que vai passar por um cativeiro. Ele profetiza um juízo inexorável, inevitável. Esse povo desobedeceu ao Senhor, esse povo transgrediu a lei do Senhor durante muitas gerações. E agora a conta chegou, agora a fatura chegou. Chegou muito alta. Esse povo estava desesperado. E esse desespero levava o povo a pensar que Deus então estava rejeitando esse povo e levantaria uma outra nação. E talvez agora Deus não estava mais do lado de Israel, mas do lado da Babilônia. Talvez agora Deus não estava mais do lado do povo da aliança, mas do lado de um povo pagão ímpio. E na verdade não era assim. Então Deus decide rasgar as cortinas da sua pessoalidade e mostrar para o povo que o pensamento e o caminho dele era diferente. Deus então diz para esse povo: eu sei que na mente de vocês têm questionamentos sobre a fé, que não há mais razão para crer porque talvez eu tenha abandonado vocês, mas eu ainda amo vocês. E mesmo depois do cativeiro, eu continuo amando vocês e eu tenho algo maravilhoso, mesmo que não pareça. E porque os meus pensamentos são diferentes, maiores, e os meus caminhos são mais elevados do que os seus. É o que Deus fala para o povo de Israel. Isso nos ensina algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa, irmãos, precisamos parar de limitar o Senhor. Deus pensa diferente da maneira que nós pensamos. Deus age diferente da maneira que nós agimos. E graças a Deus por isso. Deus não é como nós. Deus não tem essas crises de pensamentos que eu e que você, que nós temos. Deus não tem crise de ansiedade. Deus não tem complexo de inferioridade. Deus não tem transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, o TDAH. Deus tem os pensamentos mais elevados. A mente de Deus não é a nossa mente. Isso deveria confortar o nosso coração em permanecer crendo quando tudo está desfavorável. Isso deveria acalmar os nossos anseios em perceber que Deus está cuidando de nós, mesmo quando as coisas parecem fugir do nosso controle. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Por que você tem andado tão desesperado? Por que você tem andado tão agitado? Por que o seu coração tem duvidado tanto? Seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E como são os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos são pensamentos cheios de medo. Os nossos pensamentos são pensamentos cheios de receios. Os nossos pensamentos são pensamentos cheios de equivalências desequilibradas. Os nossos pensamentos são pensamentos, às vezes, utópicos, que veem parte de um plano muito maior. E a segunda lição que nós aprendemos é que Deus está nos chamando a olhar as coisas do alto. Você acha que Deus, irmãos, tem um plano de fracasso para você? Você acha que Deus é um Deus como Zeus na mitologia grega, que se assenta no trono do Olimpo e tem prazer, é sádico em ver você sofrendo? Você acha que Deus ele quer fazer pirraça com você? Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus compassivo, um Deus perdoador, um Deus amoroso e um Deus que está dizendo para nós que mesmo na pior tragédia, Ele ainda está cuidando, Ele ainda está zelando e Ele pode transformar essa maldição em uma bênção. Irmãos, quantas circunstâncias desfavoráveis na sua vida te levaram para um lugar de fé e te levaram para um lugar de experimentar uma bênção de Deus inigualável. Eu ouso dizer que foi nas piores crises
aonde o meu caráter foi mais trabalhado. E se hoje eu sou um pastor, foi porque Deus me encurralou em muitas vezes. Deus me colocou em muitos cativeiros. E são esses cativeiros que têm nos estruturado e têm criado casca, têm criado fibra para suportar os dias maus. E graças a Deus por isso. Porque nós entendemos que Deus tem um pensamento muito mais elevado que o nosso. E Deus tem um caminho diferente, muitas vezes, do que o caminho que eu tenho planejado. Então, se a outra aplicação que nós trazemos é que se talvez os seus caminhos tenham dado errado, fica tranquilo. Talvez Deus tenha um outro caminho. Às vezes você está fazendo campanha por alguém que se foi e Deus está dizendo que é Ele que tirou. É um outro caminho. Às vezes você está chateado porque bateu e a porta está fechada. Calma, Deus tem outro caminho, não é esse caminho aí não. Às vezes você está chateado porque o plano da viagem deu errado, porque não passou no vestibular, não passou na prova. Calma, Deus tem outro caminho. Às vezes Deus só está te direcionando para outro caminho. Pastor, mas era isso que eu queria. Fica tranquilo, os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos pensamentos. E isso nos ensina uma outra lição, que existe uma diferença entre o céu e a terra. Isso quer dizer que nós precisamos elevar os nossos pensamentos. Isso quer dizer que nós precisamos ter mais discernimento espiritual para pensar mais nas coisas do alto, pensar mais naquilo que é de cima. E às vezes nós somos tomados por tanta carnalidade que nos acostumamos com a mediocridade do pensamento do nosso tempo. O pensamento onde tudo é normal, onde se pode fazer todas as coisas. Irmão, Deus não mudou. Ele continua tendo pensamentos elevados. Ele continua sendo um Deus de santidade, um Deus de pureza, um Deus que ama, mas um Deus que também exige que os seus discípulos o amem e lhe obedeçam. O que o texto nos diz, irmãos, é que o Senhor tem um pensamento elevado e os seus filhos também precisam ter pensamento elevado. Deus não te chamou para você viver como as pessoas que vivem com a mentalidade desse mundo. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele diz que nós precisamos transformar a nossa mentalidade, uma metanoia. E o que é uma metanoia? Ele diz à igreja de Corinto, ter a mente de Cristo. Se nós tivermos a mente de Cristo, os pensamentos de Deus também estarão na mente de Cristo, estarão na nossa mente. Não é pensar como Deus, mas é deixar que os pensamentos de Deus estejam na sua cabeça. Irmãos, pense nas coisas do alto. Filipenses 4, tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for santo, tudo que for digno, tudo que for excelente, pense nessas coisas. Eu sei que às vezes tem coisas que vêm na sua cabeça que você não tem controle. Mas certa vez eu ouvi de um homem sábio que nós não podemos impedir o urubu de passar sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho. O pensamento mal vem, mas nós decidimos se ele vai ficar ou se ele vai embora. O pensamento mal veio como uma seta do inimigo, simplesmente sublime ele, soterrando ele com a palavra de Deus. Coloque os pensamentos de Deus. E quais são os pensamentos de Deus? Jeremias diz, são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade. É essa a vontade de Deus. E nós precisamos nos apropriar dessa palavra. Nós precisamos crer e isso fortalecerá a nossa fé. Então, irmão, não deixe que a sua fé se torne uma fé fraca, uma fé manca, que não suporte o dia da adversidade. Ao contrário, no dia da adversidade, se apegue a essa palavra. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Ao contrário, ele tem um pensamento muito mais alto, ele tem um caminho muito melhor. E por mais que os meus pensamentos às vezes me encurralem, Deus ainda continua tendo um pensamento diferente. Por mais que os meus caminhos me levem a lugares aonde eu não queria estar, Deus sempre me coloca na vereda da justiça. E a vereda da justiça, o que é? Esse caminho de retidão, o caminho do Senhor. Seja como essa árvore plantada junto ao ribeiro. Seja como essa árvore que é regada e dá fruto no tempo certo. Seja como essa pessoa que anda nos caminhos do Senhor.
e deixa Deus mudar sua trajetória, deixa Deus mudar seu caminho. Irmão, não tem coisa melhor do que ter a vida completamente desajustada ao nosso entendimento, mas ajustada à vontade de Deus. Não tem coisa melhor do que saber que estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. Não tenha medo, não tenha insegurança. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar, deixa Deus te direcionar. E esse é o lugar mais seguro para se estar. Mantenha firme, se mantenha nesse lugar e deixe o Senhor te conduzir com o pensamento dEle, nos caminhos que Ele tem para você. Que Deus te abençoe. Espero que esse programa tenha edificado seu coração. Mantenha firme, mantenha sua fé inabalável, incólume. Eu tenho certeza que você viverá os melhores dias dentro da sua espiritualidade. Eu fico por aqui. Ósculo Santo no seu coração. Que Deus te abençoe.